achar o que Deus está falando. Abrir o coração para você entender, ouvir e entender. Amém? A palavra de Deus diz assim: ouvir e entender. Glória a Deus. Então, lá no livro de Eclesiastes, olha o que está escrito aí, pessoal. Só um minutinho. Eclesiastes 4. Acharam aí direitinho? Pessoal, abre o coração para você entender o que Deus está falando, amém? Eclesiastes capítulo 4. Lá no versículo 9. Quem achou aí, diga assim: amém, eu achei. Quem não achou, não diz não. Levanta a mão assim, quem achou, levanta a mão. Então, olha o que está escrito aí, preste bem atenção nesse conselho de Deus. Ele está falando assim: o melhor é serem dois. Melhor é serem dois do que um, não é isso? Sim ou não? Melhor é serem dois do que um. Pastor, me explica isso aqui, pessoal. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, fala sobre relacionamento, que cada um tem o seu dom. Tem aquela pessoa que ela tem um dom para ficar sozinha, entendeu? Ela consegue ficar sozinha. O apóstolo Paulo foi assim, tranquilo, ele viveu a vida dele toda servindo o Senhor no Evangelho, mas ele não teve mulher. Os outros discípulos teve. Então, o que acontece? Mas tem pessoas que não é o dom da pessoa ficar sozinha. Pastor, o que a gente tem que fazer? Você tem que orar a Deus, para Deus colocar uma pessoa certa no seu caminho, uma pessoa dele. Você está entendendo? Você já reparou? Tem pessoas que vivem sozinhas e vivem tranquilo. Elas conseguem obedecer a Deus, viver tranquilo sozinho. Mas tem pessoas que vivem sozinhas que só faz besteira. Você já reparou isso? Tem homem que vive sozinho, tranquilo, igual o apóstolo Paulo, mas tem homem que só faz besteira sozinho. Entendeu? Só vive aprontando. Isso aí, uma hora, a pessoa cai no pecado lá, que Deus não pode livrar a pessoa. Você está entendendo? Desculpa falar, às vezes tem coisa que é falta de um bom casamento. A pessoa não tem o que fazer. Às vezes acontece, não é o dom da pessoa ficar sozinha, mas a pessoa não tem o que fazer, não tem ninguém, a pessoa só vive aprontando, irmão. Isso não é legal. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não pode conter, se a pessoa se casa, ora a Deus: Senhor, eu preciso de um
companheiro, eu preciso de uma companheira, mas que seja de Deus, porque se não for uma pessoa de Deus, é um problema também que isso vai estar trazendo para a sua vida. Que a Dalila, ela não era de Deus para a vida de Sansão, ela foi a perdição de Sansão. O Salomão, que era o homem mais sábio, olha só, hein? Ele arrumou uma mulher lá no final da vida dele, que aquela mulher também foi a perdição da vida dele. Você está entendendo? Então a pessoa, ela tem que ter juízo, tomar juízo. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Tem pessoas que casa, né? Infelizmente a pessoa não muda. Já vi isso já, a pessoa casar e não mudar. Mas tem pessoas que às vezes casa, a pessoa sossega. A pessoa tomar o rumo dela, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Ele está dizendo aqui, melhor é serem dois do que um. É isso? Porque duas cabeças pensa como? Melhor. Sim, entendeu? Duas cabeças pensa melhor. Quantas vezes a mulher ia tomar uma decisão errada e o marido foi lá e deu um conselho: eu acho melhor a gente não fazer isso não estou sentindo que é de Deus, e acabou o casal tendo um livramento por ter escutado o conselho do marido. E vice-versa, já teve homens que iam tomando uma decisão errada, mas a mulher, porque tem marido que não entende, é meio ignorante, acha que submissão é que a pessoa é escrava, né? Não pode dar uma opinião em nada, não é isso não. Submissa é uma mulher que respeita o seu marido, obediente. Não significa que ela não possa estar sendo usada por Deus para te dar um conselho, tem que vigiar isso. Uma vez eu saí daqui com meu marido e a gente tinha ido na Santa Ceia, estava chovendo. E aí ali na estrada do Caiçara ali, não sei se você sabe, tem duas ruas que você sai lá, antes de sair lá no cruzamento. Tem um que é o Morrão Enorme, você sobe ali, desce e sai lá no Rio de Janeiro. Tem outro lá na frente que já é um morrinho menor, você já viu aquilo lá? Só que esse morrão enorme ali, aquilo ali não era asfaltado ainda. Só era asfaltado um pedacinho da metade dele para cá, para lá não era. E aí, quando a gente foi indo, aí meu marido, vou entrar por aqui. E eu senti no coração, falei, amor, por que você não entra na outra rua? Ou se você entrava na outra. Não, porque eu já estou acostumado a ir por aqui. Ele subiu. Quando ele ia descendo assim, que eu acho que ele não sabia que não estava tudo asfaltado, aquilo não estava asfaltado. Sabe que como é que é inclinado aquele morro? Chegou ali, aquela estava cheia de lama, o freio não queria pegar do carro. Ele sabe que desliza, né? Irmão, o carro pendurado ali, fazendo mau força, o carro não queria voltar de jeito nenhum. E aí? A gente tivemos que descer do carro, já pensou? Se o carro perde a direção naquele morrão. Irmão, que sufoco a gente passou. Teve que todo mundo descer do carro. Tinha um bar assim que estava assim de ônibus dentro. Aí os caras viram, vamos lá. Sabe que a pessoa quando já tomou um birinagem, aí ficou tudo corajoso, né? Não tem tempo ruim para ele. Vamos lá, vamos ajudar. Irmão, agarrou na frente do carro ali, mas muito homem. Foi pouco não. E ele forçando, o carro chegou a dar uma fumaçada, e o pessoal empurrando, com muito custo ele conseguiu voltar com o carro. Quase que o carro vai ribanceira fora. Mas o que eu tinha aconselhado a ele? Não vou entrar na outra rua, Deus estava me usando. Mas tem homem que é orgulhoso. Ele acha só porque ele é o homem da casa, ele não pode escutar um conselho da mulher. E às vezes a esposa está dando um conselho, até sendo usada por Deus para ajudar a pessoa. Às vezes até dá um livramento, mas a pessoa não escuta, é teimosa. Você entendeu? A mesma coisa é um homem. Tem homem que se deixar por ele mesmo, ele não tem juízo não, mano. Não tem. Se não tiver uma esposa, uma pessoa do lado que madura para poder ajudar, a pessoa só faz bobeira na vida.
Tem uns que não, fica tranquilo, mas tem uns que só Jesus. Então ele está falando aqui, ó, porque tem melhor paga do seu trabalho, não é isso? Porque se um cair, o que vai acontecer? O outro levanta o seu companheiro, é isso que eu falei. Se você, o diabo, for tentar derrubar o outro está de pé para ajudar. Você está entendendo? Até para dar um alerta, ó, cuidado, não vamos fazer isso não. Ouviu que o outro ficou meio, caiu lá, coisa lá, vamos orar, vamos ajudar a levantar o outro. Um ajuda o outro a levantar. Você está entendendo? Um ajuda o outro. Você percebe que um está meio fraquinho, está meio desanimado, o outro que está de pé vai lá e ora para levantar a sua companheira. E quando a companheira está meio fraquinha, está meio assim, o seu companheiro ora para levantar ela, e vice-versa. E a companheira pelo companheiro. Você está entendendo? Sim ou não? Um ajuda o outro. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas ele está fazendo uma pergunta aqui, ó. Preste atenção nessa pergunta que ele está fazendo. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Não é isso? Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Já aconteceu isso com você? Você já caiu sozinho no lugar? Estou falando cair de queda mesmo. Caiu no lugar sozinho, não tinha quem te ajudasse a levantar. Porque você estava sozinho. Então não tinha quem te levantasse. Você está entendendo? Então quer dizer, você pode levantar. Mas esse cair aqui também é espiritual. Você é uma pessoa sozinha, você vai cair, não tem ninguém para te ajudar. Você está entendendo? Orar por você, ajudar você, porque você é uma pessoa sozinho. Também tem que ser uma pessoa de Deus. Vai te derrubar, é ela que vai te derrubar, ou ele, aí piorou. Aí é melhor, aí é daquele ditado, antes só do que mal acompanhado. Porque a Dalila não veio para levantar o Sansão, ela veio para derrubar o Sansão. É diferente. Está entendendo? A pessoa tem que ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que te levante, que te ajude. Seja seu companheiro, sua companheira, que ore por você. Uma pessoa de Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ó. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. É isso? Mas um só, como se aquentará? Eu sou um frio desse, irmão. Frio desse que eu estou congelando lá sozinho. Se você tem seu companheiro, sua companheira, dorme os dois juntinhos, né? Um esquenta o outro. Sim ou não? Entenderam? Então, a palavra de Deus, ela orienta, né? A pessoa, ter uma pessoa do lado que compreenda, que ajude, que na caminhada, né? Que esteja presente para dividir a vida, os projetos, os planos. Porque eu estou falando isso que tem pessoas que às vezes elas mesmas tomam a decisão, eu já vou ficar sozinho porque eu quero ficar sozinho, sei lá, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser sozinho ou sozinha, mas você já perguntou a Deus se esse é o seu dom? Como é que você se comporta sozinho ou sozinha diante de Deus? Você está entendendo? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, se diz de relacionamento. Mas eu já aprendi uma maturidade, eu já sou batizada com o Espírito Santo, eu já passei pelo novo nascimento, eu sei muito bem onde eu estou firmado. Então, eu sozinho ou não sozinha, eu vou viver uma vida correta diante de Deus. Eu já tive muita experiência e eu
é um propósito de Deus que eu ficasse só depois que meu esposo faleceu. Eu já tive meu marido, eu já tive uma família, eu já tenho meus filhos, eu já tenho minha neta, eu já passei por essa, entendeu? Por essa etapa. Mas às vezes tem pessoas que não tem, não é o dom dele ou dela ficar sozinho. A pessoa só faz besteira. Ela não consegue se equilibrar, ela não consegue viver bem na presença de Deus. Sabe? Às vezes não tem uma pessoa para dar um conselho, a pessoa só faz besteira. Funciona desse jeito. Foi tudo com Deus, é uma preparação. Quando meu esposo faleceu, eu fui preparada já pelo Espírito Santo, para quando Jesus levasse ele, Deus já sabia de tudo. Para quando Jesus levasse ele, eu já ter uma maturidade espiritual. Porque eu não preciso que ninguém fique no pé das minhas orelhas. Não faz isso não, que está errado. Não que eu seja perfeita, melhor do que todo mundo, mas eu não preciso ficar com o marido falando, assim, me aconselhando para mim não pecar. Eu já aprendi isso com Jesus, eu não posso vir por aí pecando, entendeu? Eu já tenho Espírito Santo, já tenho essa maturidade. Mas tem gente que ainda não tem essa maturidade. A pessoa sozinha se faz besteira na vida. Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Aí às vezes a pessoa, pastora, mas aí, tadinha da senhora, um filho desse, se ela não quis casar mais, não se esquenta. Eu durmo agarradinho com a Yasmin. Eu não sinto frio não, eu e a Yasmin dormimos agarradinho. Eu ainda tenho um coraçãozinho de pelúcia lá, não sei quem foi que me deu. Que eu fui caçando meu coraçãozinho na hora de dormir. Eu durmo agarradinho, não durmo sozinha não. Eu tenho família, isso que eu falei, eu já tive filho, já tive neto. Mas às vezes tem pessoas que dormem sozinho, meio zerado, frio desse. Eu ainda boto meia, boto calça comprida, garro e a minha fica quentinha. Mas tem gente que fica congelando ele, quer casar não, fica, irmão, mas você está vivendo assim pra quê? Eu tô entendendo, eu tô vivendo. Está vivendo assim para quê? Entendeu? Tudo de Deus tem um dom, gente. Toda pessoa da face da terra tem um dom. Se eu não tivesse tido meu marido, se eu não tivesse vivido lá, né? Sei lá, não sei se foi quase 30 anos, sei lá o tempo que eu vivi lá com ele lá, por muitos anos. Se eu não tivesse vivido uma vida inteira com ele, se eu não tivesse tido meus filhos, minha neta, estou entendendo direitinho, não tivesse casado, talvez eu ia querer casar. Porque eu não vivi isso. Entendeu? Mas eu já vivi isso, mas tem gente que não viveu. E a pessoa deixa de viver a vida. Porque o relacionamento, se for com uma pessoa de Deus, ele é bom. Você tem uma pessoa, um companheiro. Aí você quer passear, vai passear com quem? Eu levo o Wilson para ela dormir o banho. É sério. Você quer passear, quer comer um lanche, tu vai só ficar andando sozinho por aí, igual. Entendeu? O lobo solitário, a loba solitária. Ele não é assim. Pastor, mas e você? Quando eu saio, eu já acabei de falar, eu tenho a minha família. Às vezes eu passo lá perto da minha mãe, vamos passear em algum lugar aí? Vamos embora. Aí leva minha mãe para um sítiozinho, vamos almoçar. Eu pego minhas filhas. Vamos embora, entra no carro, elas vão comigo, quer dizer, eu não ando totalmente sozinho, entendeu? Mas tem gente que anda mesmo sozinho, vai passear, comer uma pizza, irmão. Pode comprar uma pizza de uma fatia só, não tem ninguém lá. Você não entendeu? É a solidão. Então tem gente que vive na solidão de comer, irmão, de você podendo orar a Deus, entendeu? Tem coisas que a gente tem que viver na nossa vida. E eu vivi isso. Eu vivi essa história de casal, vamos passear, vamos embora, passei muito com meu marido, entendeu? Às vezes eu deixava as crianças lá na casa da minha mãe, lá, a gente ia lá para Tinguá, lá a gente ficava sexta, sábado, domingo, no sítio lá, na suíte lá. Eu vivi minha vida, entendeu? Só que ele faleceu, agora eu já fui casada, já tive minha família, eu vou agora servir só a Deus. Mas uma pessoa que não viveu nada disso vai ficar vendo a vida passar pela janela? Você está entendendo? Ficar congelando lá sozinha, então
Entendeu? Aí você vai dar um passeio e não tem ninguém. Chega dia dos namorados, dia das namoradas, os casalzinhos tudo passeando na rua, você ali sozinho. Hã? Podendo comprar um presentinho, eu vou comprar para quem? Chega aí uma época de Natal e Ano Novo, né? Dias de festa, você quer ir lá comprar uma roupinha, perfuminho para sair com seu companheiro, você vai cadê o companheiro? É meio complicado, sério, gente. Para quem assim nunca viveu isso, faz falta na sua vida. Você está entendendo? Uma pessoa fala, hoje eu não ligo muito para isso, porque eu já falei, o homem que eu amava não está mais aqui, e hoje em dia eu tenho outro foco de fazer a obra de Deus, mas para mim, chegar a época de Natal e Ano Novo era legal, de comprar uma roupinha, né? E aí, amor, vamos fazer o quê? Churrasquinho, não sei o quê, entendeu? Tem que ter esse climazinho de família. Aí tem pessoas também que é jovem, presta atenção, não quero casar não. Quando chegar aos 70, 80 anos, se sente muito sozinha ou sozinha, aí quer casar. Essa idade, por que não casou enquanto estava cedo? Podia passear um pouquinho, né? Até os casais que já são casados, tem que aproveitar um pouquinho a vida. Tem casal que só vive de trabalho, a mulher trabalha, meu irmão, mas daqui a pouco vocês vão embora, não fizeram nada. Se não deram um passeirinho, não foi um lugar legal, entendeu? Sei lá, ver a praia de tardinha, já viu como é que é gostoso você estar na beira da praia e ver a praia de tarde? Estou falando nem só de tomar banho, não, de olhar aquela praia assim, bonita, quando vai cair o pôr do sol assim, aquela luzinha começa a acender, tudo bonitinho. Agora a pessoa não faz nada, daqui a pouco você vai embora, entendeu? Você está aí sofrendo de bobeira. É sério, gente. Fazer umas aventuras igual a, como é que é, a Rose do Titanic, né? Botou ela assim, pé no navio, assim, entendeu? Irmão, vou te falar um negócio hoje eu não quero mais casar, mas eu vivi tanta aventura com meu marido. Hoje eu não estava contando com a Natácia. Mas hoje se não me botar nós no navio, muito rápido. Hoje em dia estão assim. Olha, mas eu vou te falar um negócio, quando meu esposo estava vivo, por isso que hoje em dia eu acredito que eu tenho que servir Jesus de todo o meu coração, porque o homem que eu amava, meu esposo, eu não posso falar que eu não vivi com ele, vivi muita aventura, a gente saía, entendeu? Pena que naquela época a gente não era de Jesus. A gente não era de Jesus ainda. Isso aí eu me arrependo da época que a gente não era de Jesus. Mas a gente via aquelas coisinhas de casal, a gente viveu, conhecemos um lugar diferente, fizemos coisas diferentes, a gente viveu. Agora tem gente que não vive isso, aí fica ali. Entendeu? Você tem que saber se a sua decisão, se isso é o seu dom. Porque senão tem pessoas que vivem numa solidão, eu vou viver na solidão, porque a minha pastora não casou, mas é uma coisa completamente diferente, não se compara comigo não, você vai morrer de solidão aí, se compara, eu vou morrer de solidão, porque eu já vivi minha vida, irmão. Eu não costumo ficar falando a palavra, não é que eu seja uma idosa, mas eu estou com 44 anos, eu vivi minha vida toda com meu marido, e eu sou uma pessoa que depois que, como eu falei, né, depois que o meu esposo faleceu, o Espírito Santo me preparou para isso. Eu não sou uma pessoa que eu me sinto solitária, não, porque eu sou uma pessoa muito espiritual, sou uma pessoa muito espiritual, então eu ando sempre acompanhada ali no Espírito, que o Espírito Santo não tem esse tempo de ficar solitária, essas coisas não, entendeu? É uma pessoa que ainda não está nesse nível, a pessoa tem que ser feliz, tem que viver. Entendeu? A Bíblia diz que quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Tu sabia disso? Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que se você não tem, você tem que orar a Deus e procurar essa pessoa. Em Deus. Quem acha? Só acha quem? Você está entendendo?
Então ele está falando aqui, ó, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Vai ficar lá, geladinho, entendeu? E se alguém quiser prevalecer contra um, olha só, gente, preste atenção nisso aqui, a importância do casal não estar junto na presença de Deus. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Sabe o que é isso? O diabo tenta você para te derrubar, porque você está sozinho e sozinha. Se você tiver mais um, por exemplo, casal, se o diabo tentar derrubar a mulher e o homem junto vai orar, vai repreender, vai resistir melhor que aquele espírito. E vice-versa. O diabo está lá tentando atacar o homem, né? Mas ele tem uma mulher que ora também por ele, que intercede. Então o diabo não consegue resistir os dois. Mas um sozinho, o demônio vai lá toda hora te dar uma rasteira. Entendeu? Você não tem quem te ajude em oração, você não tem como pessoas que resistam mal por você. Eu, depois que eu me converti, eu e meu marido, a gente ia todo sábado, independente do pastor Mota, tá? Que o pastor Mota ia uma vez por mês. A gente entramos no propósito, todo sábado, eu e meu marido, a gente ia lá no Monte das Oliveiras. A Yarmin era pequenininha, a gente levava a Yarmin, eu e ele, sozinho. A gente ia lá para o Monte das Oliveiras. Sabe até que hora a gente ficava lá? A gente ficava lá até meia-noite orando, no Monte das Oliveiras. E não era de carro não, a gente vinha a pé lá da Luz de Lemos, porque a gente morava lá na Luz de Lemos, perto da casa do pastor Mota. A gente vinha a pé ali por dentro ali, eu carregava um pouquinho a Yarmin, ele carregava um pouquinho, eu carregava, ela carregava. Aí tinha um lugarzinho que a gente cortava caminho a pé, que a gente subia. Aí a gente ficava lá até meia-noite orando, no Monte das Oliveiras. Ele chorava, cantava louvor, orando pela nossa família. Hoje, eu sou, assim, Jesus recolheu meu marido. Eu permaneço com Jesus. Você quando é de Jesus, ninguém consegue te tirar de Jesus. Mas eu entendo que a parte dele, que ele orava, que ele buscava Deus junto comigo, me faz muita falta. Porque agora não somos mais nós dois, somos só eu. Você está entendendo? Ele me ajudava, a parte que ele me ajudava em oração, buscava junto comigo. E muitas das vezes, né, mesmo eu sendo a pastora, e ele não era um pastor, ele era um obreiro, mas como Deus usa o casal, muitas das vezes ele me dava conselhos. E os conselhos que ele me dava eram certinho. Você está entendendo? Porque o homem, ele tem ele é o cabeça da mulher, então Deus às vezes usa o marido. Ele me dava um conselho, era usado por Deus, o conselho dele era certinho. Às vezes, mesmo sendo uma pastora, eu estava assim, meio desanimadinha, às vezes Deus usava ele na hora da oração, falava uma palavra que eu precisava muito ouvir, de ânimo. Então, quer dizer, um ajuda o outro a levantar. Você está entendendo? Então, ele está falando aqui, ó. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Não é isso não. E se alguém quiser prevalecer contra os dois, contra um, os dois lhe resistirão. Por quê, pessoal? Presta atenção. E o cordão de 3 dobras não se quebra depressa. Você sabe o que é um cordão de 3 dobras? O marido, Jesus e a esposa. É um cordão de 3 dobras, é os dois, o marido, a mulher e Jesus no meio. Você já viu aquelas cordas? Que ela é entrelaçada assim, 3, ela não é muito mais forte do que uma só. Assim somos nós na presença de Deus. Então, o marido, a esposa e Jesus no meio.
Esse casal, esse cordão de 3 dobras, ele não se rebenta fácil. O diabo não consegue destruir. Estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Por quê? Você tem que ver se você ser sozinho ou sozinha, se isso não está ou ajudando a sua fé ou te atrapalhando. Você tem que ver isso. Por quê, pastor? Porque eu já acabei de explicar que eu sou uma pessoa que eu sou sozinha, mas eu não estou em pecado, não estou, eu não vivo por aí fazendo coisa que mexe com a minha santidade. Agora, se, por exemplo, eu não aguentasse ficar sozinho, ficasse aí no erro aqui e ali, aí sim que eu estou atrapalhando Deus. Você está entendendo? Eu estou correndo o risco de perder minha salvação, perder minha vida, correndo o risco de perder minha comunhão com Deus. Deus me livre eu perder minha comunhão com Deus. Então você tem que observar o que é um dom de Deus para você. Cada um tem o seu dom individual. Vem cá, eu sozinho, eu consigo viver em comunhão com Deus? Ah, não, então você tem que... Vamos lá no livro de 1 Coríntios. Lá no livro de 1 Coríntios tem uns conselhos aqui, e uns conselhos também para os casais, porque você também, que já é casada, você tem direito de ser feliz no seu casamento, sim ou não? Não adianta também a pessoa casar e viver de qualquer maneira. Você tem que casar dentro dos padrões bíblicos. Por isso que é importante você procurar uma pessoa que seja de Deus. Você está entendendo? Essa pessoa vem somar na sua vida. Não é só para você ter alguém do lado e pronto. Não, tem que ser uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que ora por você, que te dá um bom conselho. E você também é um companheiro, uma companheira, ajuda a pessoa. Sim ou não? Então aqui, vamos lá, 1 Coríntios. Às vezes a pessoa, pastor, graças a Deus eu vivo sozinho, eu tenho tudo, não preciso de ninguém, mas não tem juízo. Não tem juízo, tem tudo, mas não tem juízo. Não adianta nada. Entendeu? Então, o Sansão era assim. Sansão era o juiz do povo de Israel. Ele tinha uma força sobrenatural, o homem de Deus, ele tinha tudo para ser feliz, mas não tinha juízo. Foi envolver lá com Dalila, acabou morrendo, perdeu tudo. Tem gente que perde tudo, sabia? Por causa de paixão. Eu já conheci pessoas assim. Eu conheci um cara, que eu vou te falar, não, o cara tinha tudo. Cada dia um carrão diferente, cara. Os carros aí chique aí. O cara andava com as roupas tudo de vitrine. Ele chegava lá embaixo, o perfume já vinha aqui. Ele perdeu tudo. Ele chegou ao ponto de querer dia da passagem, não tinha, por causa de uma mulher. Eu não estou citando nomes aqui, mas aconteceu isso. O pastor Mota avisou ele. Ele falou, irmão, essa Dalila vai tirar tudo de você. Isso é uma Dalila na sua vida. Você está se deixando levar pela pessoa errada. Essa pessoa não é de Deus na sua vida. Aí ele não escutou o pastor, foi perdendo. No final ele ficou duro, ela largou ele. Não tinha mais nada. Quando ele não tinha mais nada para dar, ele meteu o pé. Sim, entendeu? Então ele está falando aqui, 1 Coríntios 7, versículo 1, está escrito o seguinte: resposta a perguntas acerca de quê? Do casamento, né? Ora, quanto às coisas que me escreveis, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Vamos dar uma paradinha aqui. Pastor, o que é prostituição? Acabei de falar com você, irmão.
Preste atenção direitinho para você não perder a palavra. Prostituição na Bíblia não significa que a pessoa vai lá e vai se vender por dinheiro, não. Prostituição é quando a pessoa sai com Bernardina aqui, vai ali com Getúlio fora do casamento. Todo ato sexual fora do matrimônio, isso é um pecado. Seja pornografia, seja masturbação, seja um casinho aqui, outro lá, fora do casamento, isso tudo é pecado. Por isso que eu estou falando, eu tomei a decisão, pastor, eu vou ficar sozinho. Você vai aguentar ficar sozinho? Sem fazer essas coisas. Não é fazendo não, você está no pecado. Sem fazer, você vai aguentar? Aí é difícil, então você tem que orar a Deus e pedir uma pessoa para você sair desses pecados. Você está entendendo? Que se eu quiser ficar sozinho, eu tenho que ficar, mas sem pecado, eu não posso ficar em pecado. Entenderam, pessoal? Porque eu já vi pessoas, eu estou falando isso aqui, pastor não sabe, não sei sim. Eu já vi pessoas na igreja, pastor, estou muito bem sozinho, mas vai por celular, vai recorrer a outras coisas. Quer dizer, ela está em pecado. Está dentro da igreja, mas está em pecado. Não, mas Deus sabe que eu estou sozinha, estou servindo a Ele, mas servindo errado, porque você tem que servir a Deus, mas não no pecado. Vocês estão entendendo? Eu estou sozinha, graças a Deus, sirvo muito bem a Deus, mas de vez em quando eu vou ali com Getúlio. Aí não tem Getúlio, não tem ninguém, eu vou lá para o celular, eu vou para outra coisinha. Então eu estou no pecado com Deus. Eu tenho que ver se eu consigo viver com Jesus em santidade, fora, sem isso. Mas não consigo. Então ele está falando aqui que bom então que você se case. Pelo menos você vai parar de pecar, porque o que você fizer com a sua esposa, com o seu marido, está dentro dos padrões bíblicos. Desde que seja seu companheiro, sua companheira. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você não vai precisar mais recorrer ao pecado. Você vai estar com o seu marido, vai estar com a sua esposa. E isso são coisas que é interessante a gente pregar na igreja. Igual o pastor Mota fala, gente, não se prega mais essas coisas. Aí o pessoal fica dentro da igreja fazendo tudo errado. Entendeu como é que funciona? Até para Deus usar a pessoa é complicado. Porque vamos botar aí, a pessoa não está sozinha, eu não quero um companheirismo, não quero casar. Aí Deus te chama para você servir Ele aqui no altar. Como é que você vai servir Jesus aqui no altar com pornografia? De vez em quando saindo com Getúlio. Desculpa, pessoal, não é uma falta de respeito, mas às vezes tem que pregar com masturbação. Aí eu venho aqui servir, não tem como, gente. Não dá, Deus é santo. Então é melhor você pedir a Deus, a pessoa, você casar, que aí quando você dormir com seu esposo, com sua esposa, você vier aqui fazer a obra de Deus, você não está em pecado. Não está, porque isso aí dentro do casamento só está dentro dos padrões bíblicos. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que mais tem por aí, que a gente não estamos julgando, é isso, gente. Pessoas servindo a Jesus no altar, não, estou sozinha, mas recorre a certas coisas que é pecado. E aí? Atrapalha de Deus usar a pessoa. Então, o ficar sozinha é uma decisão muito séria. Você tem que entender se você consegue ficar sozinha em santidade. Mas dá para ficar? Claro que dá, mas Deus já falou aqui que cada um tem o seu próprio dom. Tem gente que consegue e tem gente que sozinha ou sozinha se atrapalha cada vez mais. Você não está entendendo? Então ele está falando aqui, Mas por causa da prostituição é para fazer o quê, pessoal? Cada um tem sua própria mulher e cada um tem seu próprio marido, não é isso? Você sente que não consegue ficar sozinho ou sozinha? Ora a Deus, procura uma pessoa que seja de Deus e casa, porque é melhor você casar do que você viver no pecado, entendeu? Porque você, de repente, a gente não sabe qual é o seu dom. De repente tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, então você ficou numa presa muito fácil para cair em tentação, igual o Sansão. O pecado de Sansão, a destruição de Sansão foi essa, gente. Estão entendendo? Sim ou não? Porque o Sansão, ele podia ter arrumado uma mulher que fosse de Deus e casava, pronto.
ele ia servir a Deus, entendeu? Mas não, eu sou forte, eu aguento ficar sozinho. Daqui a pouco se desmontou todinho para Dalila. Você está entendendo? Caiu na tentação. Então, ele está dizendo aqui, ó. Aí casou, depois que casou, o que é para fazer, pessoal? O marido paga a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. Pastora, me explique isso aqui, olha só que interessante. Quando você não é casado, você ficar praticando ato sexual fora do casamento, isso é um pecado. Mas quando você é casado, aí já é o contrário. Você não se deve se negar um ao outro. A Bíblia está dizendo que a mulher, ela deve pagar ao marido a devida benevolência, não é isso? E da mesma sorte, o marido e a mulher. Vocês estão entendendo direitinho? Estão prestando atenção direitinho? Depois você não sabe nem o que é benevolência, que você tem que pagar a mulher. Você vai pensar que tem que pagar a pensão à mulher, não é nada disso. E o marido tem que pagar a mulher devida benevolência. O que é isso? O que a palavra significa benevolência? Quem sabe? Boa vontade. É uma boa vontade. A mulher, ela não pode estar todo dia, ela está indisposta, todo dia não dá, eu estou com dor de cabeça. Não, a mulher tem que estar, é uma boa vontade, né? Benevolência é boa vontade para com o outro. A mulher deve dar atenção ao seu esposo. E a mesma maneira o marido. Tem marido que todo dia o marido está cansado, todo dia não sei o que, irmão, mas a pessoa casou. Então, se você casou, você não pode viver cansado pro resto da vida. Você tem uma esposa. Está entendendo? Então, por mais que seja cansativo, tudo bem. Hoje eu estou muito cansado, ou amanhã não dá, eu estou meio resfriado, mas isso não vai ficar um mês inteiro assim, né, gente? Toma lá um chazinho, entendeu? Toma um suco de laranja, levanta um pouquinho, vai lá dar atenção à sua esposa. E vice-versa, a mulher é a mesma coisa. A mulher casou, então você não estou todo dia, não, hoje meu dia não foi legal, hoje eu estou com dor de cabeça. Isso estraga um montão de casamento por aí. Estraga, sério. Daqui a pouco vai para um lado, outro vai para o outro. Por quê? Porque por falta de obediência à palavra. Eu já recebi aqui na igreja vários casais. Eu vou começar a perguntar o que eu falei. Eu já recebi aqui, para ver se a pessoa está hoje. Eu acho que foi hoje de manhã aconteceu um negócio aqui que não estava prestando atenção, não. Eu perguntei o que eu falei, ninguém sabia, não. Então, eu já recebi casais aqui na igreja, vários casais. Eu conheço casais, que eu oro por casais com essa situação. Eu conheço casais que vivem juntos, mas o marido não tem relação com a mulher há anos. Sabia disso? Conheço, não é um casal só não, mais de um casal. Duas mulheres, né, como estou citando o nome, que vieram pedir oração, porque, pastora, meu marido há anos que ele não toca em mim. Não adianta, eu posso ficar sem roupa, com roupa, fazer o que eu quiser, ele não toca em mim. Ele já falou, gosta de mim, cuida de mim, compra tudo dentro de casa, é um ótimo marido, mas ele não tem relação comigo. Está errado isso, porque para que o cara casou? A mulher, ela não pode arrumar um outro cara na rua, senão ela vai estar pecando, vai estar cometendo adultério. O marido também não faz o negócio certo em casa, e aí? E esse marido, ele está em pecado, porque ele não está pagando a mulher devida benevolência. Está errado isso. Assim também, como eu também já conheci várias vezes, várias mulheres que não queriam ter relação com o marido de jeito nenhum. Recentemente vieram me pedir oração por um casal que eles são muito legalzinhos. Também não estou citando o nome, são cristãos, evangélicos. Servem a Deus e tudo na igreja.
Mas a mulher não queria ter relação com o cara de jeito nenhum. Pastor recebe cada coisa para resolver. E o homem já estava ficando furioso. Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou ficar com uma mulher? Ele não pode arrumar outra mulher na rua, porque ele vai estar entrando no pecado. A mulher dele também não quer. E aí? E o que é essa situação? Essa situação que a mulher está em pecado. Porque Jesus está mandando a mulher pagar o marido o quê? A devida benevolência. A mulher, ela tem que saber que ela tem que servir o marido dela e vice-versa, gente. Ah, mas que nem uma mulher uma vez que, eu não estou citando o nome, foi até o João Vitor que trouxe ela aqui para ela. Ah, pastor, faz uma oração que ela está passando por um problema no casamento dela. Aí ela veio aqui pedir uma oração que ela cismou que o marido dela estava traindo ela. Uma mulher mais jovem. Aí eu falei, irmão, mas você viu ele trair? Não, mas eu já imagino que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, irmã, e como é que é o relacionamento de vocês? Não, pastor, é que ele reclama porque a gente assim, eu quase não tenho contato com ele. Eu falei, mas por quê? Se é vida dela, pastor, eu vou para o monte, eu desço o monte. Entendeu? Ela falando, eu subo o monte, eu desço o monte. Aí eu fiquei escutando ela falar. Aí eu falei assim, irmã, a Bíblia estava aqui em cima do altar. Eu falei, irmã, você quer realmente que eu te dê um conselho de Deus? Porque eu só posso te dar um conselho se for de Deus, eu não posso te aconselhar da minha cabeça. Se eu te der um conselho de Deus, a senhora não vai ficar chateada comigo, não. Porque se ou eu te dou de Deus, ou eu não vou te dar nenhum, vou só te ouvir. Não, me dá o conselho de Deus, eu quero, eu recebo o conselho de Deus. Eu peguei a Bíblia e abri essa palavra aqui. Falei aqui, irmã, o que está escrito? Eu leio aqui, ela leu junto comigo. Que a mulher pague o marido a devida benevolência. Aí está mais embaixo aqui, daqui a pouco a gente vai ler, que a mulher um não deve defraudar o outro. Eu falei, mas filho, tudo há um tempo debaixo do sol. Você tem que ter seu tempo para orar, seu tempo para jejuar, seu tempo para ir no monte, mas você deve dar atenção ao seu esposo. Essa época o Samuel ainda estava vivo. Gente, eu sendo uma pastora, eu tinha tempo para orar, para jejuar, para ir no monte, para atender as ovelhas e dar atenção ao meu esposo. Eu sou casada, eu tenho que ter tempo para o meu marido. E aí eu estava ensinando isso a ela aqui. Eu falei, você jejua um pouquinho mais cedo, entendeu? Quando ele chegar, a senhora dá atenção a ele. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu falei, Jesus, acho que ela vai me contar um segredo, sei lá. Estou falando diante de Deus. Ela me chamou aqui no cantinho. Sabe o que é, pastor? Eu falei, o quê? Eu não gosto disso. Eu casei com ele, mas eu não gosto disso, sabe? Eu falei, o que ela casou então? Ela disse que não gosta de ter relação. É isso que ela falou, não gosta de ter relação. Mas para que ela casou? Eu olhei para a cara dela e falei, a senhora não gosta de ter. Não. Por isso que o cara estava chateado, estava mal pé de guerra, mal brigalhada. E tu já pensou, você casa com alguém? Oi, irmão, tu casa com a Luciene, depois você não... Sabe o que é bom? Não gosto dessas coisas. Eu falei, você está entendendo? Você ia chegar para ela e falar, que você casou então? Por que você não falou antes que a gente não casar? Porque a mulher colocou o cara numa gaiola, irmão. Porque, por exemplo, se ele não pode sair e trair porque o cara era evangélico. Se ele sair com outra mulher, ele está pecando, ele está cometendo um adultério. Aí se ele for lá tentar resolver do jeito dele, ele também está pecando. E a mulher também não quer, e aí? O cara vai o quê? É prisão perpétua? É o quê? A mulher fez? Você está entendendo? É estranho isso, porque se o cara casou, é claro que a pessoa vai querer um relacionamento com ela, não ia casar. A não ser que seja aquelas histórias de filme, né? Tem história no filme de um casal só de fachada, só para dividir herança, mas o pessoal não toca, mas não foi assim. Ah, mas eu não gosto dessas coisas não, pastor. Eu falei, irmão, mas ele é seu marido. A Bíblia relata que a senhora precisa dar atenção a ele. Se a senhora não der atenção a ele, a senhora está no pecado.
A senhora está desobedecendo a palavra. E como a senhora está desobedecendo a palavra, como Deus vai abençoar seu casamento? Estão entendendo? Sim ou não? O que Deus está falando aqui, pessoal, é verdade. Ele está falando para o marido pagar a mulher devida benevolência. E da mesma maneira a mulher ao marido. Por incrível que pareça, eu já recebi vários casais com esse problema. Ou essas mulheres, né, que vêm pedir oração, as duas, é a mesma situação, mais de 6 anos, quase 10 anos, que o cara não toca em mim. Não toca. Me dá tudo. Cuida de mim, é um ótimo marido, mas não tem nada comigo. E já recebi também situações de mulheres, que um homem casou, casado, tudo direitinho, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, mas a mulher, ó, toda hora fugia do marido, fugia daqui, fugia dali, fugia de lá, e o marido já não estava. O marido já estava até pensando em separar. Então, pessoal, por isso que eu estou falando, você vai casar, ou vai procurar alguém, ou você é casado, e se você tem a oportunidade de procurar uma pessoa, procure uma pessoa que seja de Deus, para que obedeça também a palavra, senão vai dar ruim. Um obedece, o outro não obedece, você está entendendo? Fica aquele julgo desigual. Então, ele está falando aqui, a mulher, no versículo 4, a mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. Tem mulher que o cara não pode nem tocar nela, parece que deu choque. Mas vem cá, vou pegar beijo, que beijo, o quê? Eu não culpado, mas irmão, o corpo dela pertence a ele. Tem homens aí que não podem dar um abraço no corpo dele, porque ele está dizendo que o corpo dela pertence a ele. Mas o cara não pode abraçar, que a mulher não deixa. E vice-versa, tem mulher que não pode nem tocar no marido, parece que deu choque no marido, mas não quer nem que toque nele. Mas o corpo dele pertence a ela, não era para ser assim. Um não era para estar se negando ao outro, você está entendendo? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, não é isso? E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas quem é que tem? A sua mulher. É isso? Aí, pessoal, preste atenção. Isso aqui foi o que eu estava explicando para ela naquele dia. Ó. O que Jesus está falando aí no versículo 5? Não vos defraudeis um ao outro, senão o consentimento mútuo. Tu sabe o que é defraudar? Quem sabe a palavra que é defraudar? Gente, aqui não tem como você não aprender. A não ser que você não queira, quer ver? Vamos voltar só um pouquinho aqui. O que significa a palavra benevolência? Quem sabe? Eu acabei de pregar isso agora, tá vendo? Vocês já esqueceram isso, vocês têm que guardar a palavra de Deus, gente. Eu acabei de pregar agora o que significa benevolência. Agora vamos para o outro aqui. O que significa defraudar um ao outro? Oi? Privar o outro do direito dele. É quando você priva o outro de um direito que é dele. Porque se você casou, é um direito do seu marido ter um relacionamento de casal com você, ou vice-versa. Se você casou, é um direito do marido ter relação. Tem mulher que fica com raiva. Esse cavalo parece um monstro, fica toda hora ele abraçando, mas irmão, você não casou com ele. Tem mulher que não gosta que o marido procure ela, sério. Gente, eu já vi de tudo na minha vida, por isso que eu sou uma pastora. Eu já vi mulher ficar com raiva porque o marido está procurando ela. Sabe, mão pesada, fica querendo me abraçar, ué, mas não é marido dela. Você está entendendo? E já vi também homem, é toda hora me abraçando, mas irmão, se eles casaram, entendeu? Não funciona desse jeito.
tipo de casamento é esse que os dois vivem igual irmão dentro de casa? Irmão, tem coisas que eu prego aqui que eu não sou uma pastora indecente, não, gente. Longe de mim isso que eu vivo em santidade, mas eu estou passando para você exatamente o que o pastor prega lá. Ele não prega sobre isso lá na igreja, porque se você não souber, você vive mal. Tem homem que não dá um beijo numa mulher direito, a mulher não beija o marido. Isso também é um pecado, irmão. Porque vocês são um casal, entendeu? Você sozinho, tudo bem, você não vai sair beijando por aí os outros, você está em pecado se tu fizer isso. Mas se a sua esposa, o seu marido, também tem problema por causa disso, sabia? Eu já vi casal querer se separar porque um não beijava o outro. O cara chegar lá e começou a reclamar com o pastor, eu vou me separar. Mas por quê? Minha mulher não beija. Toda vez que eu vou beijar ela, ela sai de perto, parece até que está com nojo de mim. Você entendeu? Aí fica um casal esquisito, irmão. Vive igual irmão dentro de casa. Aí, sabe o que acontece? Só problema. Tem que comprar gás, tem que comprar leite para as crianças. Aí aquilo vai pegando, daqui a pouco, cara, quer saber? Só estou aqui só para pagar a conta. Só estou aqui para pagar a conta, tem um beijinho, tem um agrado, não tem nada. E a mulher também é a mesma coisa. Só estou aqui só para limpar a casa, fazer comida. Um dia tudo, me dá um beijo. Acabou, não é mais esposa, é escravo, é empregada. Você está entendendo? Por isso que tem muitos casais, aí o casal até que vive em pecado, porque vive assim. Estão entendendo direitinho? Sim ou não? É isso, pessoal. Então ele está falando aqui, ó. Às vezes tem casal que não dá um passeio os dois sozinhos. O casal tem que fazer isso, ó. Cai num troço chamado rotina, aquela mesmice, daqui a pouco um está com nojo da cara do outro dentro de casa. Um está com nojo da cara do outro dentro de casa. Esse é o problema, dívida, dor de cabeça. Irmão, não é isso não. Tem hora que tem que pegar um dinheirinho, irmão, só nós dois. Aí vai para onde? Aí você vai lá para um lugar, não dá nem para você conversar. Irmão, não é isso não. Vai para um lugarzinho romântico. Tem lugares aí que são lugares assim, como eu posso dizer, não são lugares evangélicos, porque, para te falar a verdade, para casal passear, restaurantes, lugares assim românticos, é difícil arrumar um lugar evangélico para você ir, né? Mas tem lugares aí que é do mundo, mas tocam umas musiquinhas legal, suave, são lugares românticos. Você entendeu? Você passa lá o dia. Quando eu fui lá levar, há um tempo atrás, eu fui levar a Natasha. Foi você, Natasha, que fez aniversário? Que a gente foi naquele rancho, naquela fazendinha lá em Tinguá, não foi? Eu estava lá com a Natasha, quando a gente foi levar ela lá para a gente passar o dia lá. Tu viu aquele casalzinho que estava perto da gente? Não sei se tu viu, que estava assim mais na frente, ele estava assim, ele estava lá. Aí eu achei tão legalzinho, eu falei, olha só esse casalzinho. Tranquilo, um lugarzinho de natureza, um lugarzinho romântico, ele lá. Aí ela dá um peixinho na boca dele, ele dá um peixinho na boca dela. Só os dois, entendeu? Isso é legal, gente. Bora, mas vamos passear um pouquinho, vamos para um lugarzinho legal, um lugarzinho romântico, né? Aquela tardezinha assim caindo. Mas a pessoa não faz essas coisas. Aí você vai lá, conta um poema bem bonito, você não fala nada romântico, nada. É que nem o pastor Mota fala. O pastor fala assim, olha, a minha mulher, ele fala, a minha mulher, se ela escutar uma piadinha, um negócio na rua, eu não estou nem ligo. Porque eu já falo para ela essas coisas em casa. O pastor Mota fala, eu já falo para ela, eu chamo ela de bonita, já elogio bastante ela, que se outro elogiar na rua, vai quebrar a cara. Que ela já está acostumada a ouvir isso em casa. Mas tem mulher que não está acostumada. Se eu ouvir isso na rua, ela derrete tudo. Ela nem sabe o que é. Ela já nem sabe mais se ela era bonita, porque ela não ouve ninguém falar mais. Você está entendendo? A mesma coisa é o marido. Tem mulher que não dá um elogio no marido. É só para comprar o gás,
pagar a conta. Irmão, você não pode dar um elogio, não. Se outro elogiar na rua, você já elogiou primeiro. Falou isso aí, mas isso aí eu já ouço. Todo dia minha mulher fala pra mim. Entendeu? Aí chega um certo ponto que o casal começa a um ficar vendo defeito no outro, mas não fala na qualidade do elogio, nada disso, só coisa ruim. Entendeu? Então, o casal, ele tem que ter um tempinho para eles dois. Independente do tempo de casado, tem que ter um tempinho para ir lá, conversar. Às vezes a pessoa pensa que tudo é só intimidade, não é isso não. O casal às vezes tem que conversar, procurar saber do outro, como é que o outro está, o que o outro sente. Entendeu? Às vezes tem muitos casais que não tem diálogo. Não tem diálogo, nem conversam direito dentro de casa. A conversa às vezes é as contas, os problemas de família. Eles não têm aquela conversa, não sabem como é que está o outro. Então, lá no versículo... Oi? Então, no finalzinho de 5, ele está dizendo aqui, não vos defraudeis um ao outro, que é você negar, privar aquela pessoa do direito que ela tem, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar as orações. O que é isso, pessoal? Fulano, eu estou precisando orar um pouquinho, eu vou orar um pouquinho, já eu volto. Você compreende a pessoa, tá bom, amor, vai lá, depois a gente conversa. Aí cada um vai lá, faz a sua oração. Depois que fez a oração, fez seu jejum, o que a pessoa tem que fazer? Unir-se outra vez. Depois ajuntai-vos outra vez, não é isso? Não pode ficar afastado um do outro. Tem gente, tem casal aí que fica meses dentro de casa sem contato um com o outro. Eu estou orando, você está orando, mas não está vigiando, irmão. Vai acabar seu casamento. Você está entendendo? Você está orando, mas não está vigiando. Aí o homem, presta bem atenção, o homem, ele começa a ter a vontade dele normal que é de homem. Aí daqui a pouco aí o diabo vai arrumar uma mulher para tentar ele na rua, já sabe que ele está 2, 3 meses sem contato físico. E a mulher a mesma coisa. E o marido deixa lá a mulher 3, 4 meses dentro de casa, nem toca nela. Aí daqui a pouco ela vai começar a escutar uns elogios na rua, e o diabo já vai começar a tentar ou aquele homem ou aquela mulher por falta da intimidade do casal dentro de casa, porque um está defraudando o outro. Por isso que Jesus está falando que é para você não fazer isso. Você tem que dar atenção ao seu esposo, à sua esposa. Você está entendendo? Sim ou não? E tem gente que pensa errado, pastor, porque eu sou cristão, que pouca vergonha. Irmão, não é nada disso não. Deus que criou o casal, senão eu não tinha criado casal. Você está entendendo? Tinha criado só o homem, pronto. Então, esse ato sexual dentro do casamento, isso é um ato de louvor a Deus. Isso está escrito na Bíblia. Quando o casal é de Deus, está em santidade. Isso é um ato de louvor a Deus. Você não está pecando. Pecando você está se você não der atenção do seu esposo, da sua esposa. Daqui a pouco o diabo vai começar a arrumar alguém lá fora, entendeu? E depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás, não é isso? Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Pastor, o que é incontinência? Quem sabe o que é incontinência? Levanta a mão. Quem sabe? O que é? Incontinência. Sabe o que é uma incontinência? Ninguém sabe? Oi? A incontinência o Guigui, a resposta do Guigui foi a mais próxima. Porque a incontinência, ela é uma carência. Você está entendendo? Você está lá e o cara não dá atenção à esposa, ela vai começar a ficar carente.
o diabo vai começar a tentar ela, e vice-versa. Mas a mulher não dá atenção ao marido, ele vai começar a ficar carente. Aí o diabo vai começar a usar a mulher lá fora, o mundo lá fora, para tentar a pessoa. Daqui a pouco acontece uma traição no casamento, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Mas a pessoa também tem que ver se ela está obedecendo a palavra, se ela não está defraudando o outro, se ela não está deixando de dar atenção. Entendeu? O casamento, irmão, você casou, você tem que ter tempo para o seu marido ou para a sua esposa. E não é só tempo para ir ali dormir junto, pronto, já fiz no dele. Não é isso não, gente. Você tem que ter tempo para conversar, vamos passear um pouquinho. Não é que, pastora, mas a gente não tem condições de passear a semana toda. Não, mano, não está falando isso, mas pelo menos uma vezinha por mês. Entendeu? Tem que ter um tempinho. Eu não tenho muito tempo para sair, mas vamos assistir um filmezinho junto. Só nós dois, mas é um filme decente. Vamos assistir um filme dele. Aí não, você está em pecado também do mesmo jeito. Não. Está entendendo? Vamos ver lá um filmezinho romântico. Eu assisti com meu esposo aquele filme A Prova de Fogo, né? Casamento à Prova de Fogo. Cara, que filmaço, né? Você já viu esse filme? Casamento à Prova de Fogo? Oi? A Prova de Fogo, né? Cara, que filmaço, assim, uma mensagem muito forte bíblica de um casal lá. E aí tem pessoa que não faz nada, não come uma pipoca, aí fica bem complicado. Eu acho que eu não posso comer uma pipoca, come um salgadinho, come alguma coisa, entendeu? Vai conversar, entendeu? Aí não tem muito dinheiro, vai sentar ali, come um lanche. Às vezes você compra um lanche em casa, manda entregar pelo iFood. Sai o mesmo valor que se você for num lugarzinho perto da sua casa, sentar lá e comer o lanche. Você está entendendo? A diferença é que você vai respirar um ar fresco, né? Deita a esposazinha aqui no colo, aqui os dois quietinhos juntinhos, vai olhar as estrelas, todas as coisinhas. Tem gente que tá lá, que estrela. Aí a pessoa tá, o outro tá lá, que estrela bonita, fica deixando o celular o tempo todo. Tu já viu que hoje em dia tem muitos homens, graças a Deus, do mundo, que quase não estão arrumando mais amante, igual antigamente? E mulheres também, você já reparou? Mas por quê? Porque substituíram a amante agora. Substituir. A mulher tá lá, o cara tá no celular. Meia-noite a mulher vai lá, toma um banhozinho, se ajeita, passa o perfume, tá esperando o marido deitar. Mô, vai vir deitar? Peraí, tô indo, daqui a pouco quando ele chegar lá, vai estar. Ele esqueceu da vida do celular. Tá pior do que a amante isso aqui. Isso aqui tá roubando mais de tempo do que a amante, coisa séria. Então, ele está falando aqui. Eu vi uma mulher, gente, que o marido, ela separou do marido dela, ela falou, por incrível que pareça, a minha, como é que é o nome daquela, como é que é o nome que se dá? Da minha rival. A minha rival era a televisão. Tu lembra daquela diaconisa que ela contou que é testemunho? Ela disse que o que separou era o marido dela foi a televisão. O cara era viciado em televisão. Aí ela fazia o cabelo, passava perto dele. Amor, você não reparou nada, não? O quê? Aí parecia que ela não reparava, ela fazia uma unha, a mulher fazia um cabelo. Às vezes a mulher estava deitada lá no quarto esperando ele, estava ele até de madrugada com a televisão. Ela disse que ficou 5 anos orando pelo marido dela. Até que depois ele se converteu e tirou a televisão da sala e eles foram felizes. A televisão que destruiu o casamento. Tem gente que é um pecado você ver televisão? Não. Você não pode fazer disso uma idolatria. Tem gente que não dá atenção à família por causa de um celular, por causa de uma televisão, não sabe conversar, uma coisa saudável. É pecado um futebol? Jogar futebol? Também não é pecado, é um esporte. Mas tem gente que faz do esporte a família. Que de vez o cara não dá uma atenção no almoço um dia de domingo com a família. Não, poxa, futebol. O tempo que ele tem é futebol. Entendeu?
Então, ele está falando aqui, ó. Digo, porém, isso como que por permissão, não por mandamento, que queria que todos os homens fossem como eu mesmo, porque ele não tinha mulher. Ele não tinha mulher, mas ele vivia tranquilo em santidade. O apóstolo Paulo era um homem de Deus. Mas ele disse assim, ó, que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um, é o que eu falei aqui cedo, né? Mas cada um tem o quê, pessoal? Tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e um de outra. Tem gente que consegue viver bem sozinho, tem outros que não conseguem. Depende do dom da pessoa. Estão entendendo? Aí o apóstolo Paulo diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes se é bom se ficarem como eu. Olha, por mim ficavam como eu, sozinho. Mas olha o que ele está falando no 9. Mas se não pode conter-se, case-se. Entendeu? Ele vai por mim e ficava igual eu. Mas se a pessoa não consegue, quando só ela sabe se ela consegue ou não viver uma vida de santidade sozinha ou não. Isso não tem como a gente falar pela pessoa, é ela e Deus. Entendeu? Tem pessoa que consegue, tem pessoa que não consegue. Ela está sozinha, mas ela está aprontando. E Deus está vendo. O diabo também. Aí já viu, gente. Mas se não pode acontecer, case-se. Porque é melhor casar do que abrasar, não é isso? Pastor, o que é isso? É melhor a pessoa casar do que a pessoa ficar indo atrás de pornografia, ficar indo atrás de um aqui, de outro lá. Você está entendendo? Melhor então casar, que aí acaba com isso. Todavia, os casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, não se afaste do seu marido. E se porém se afastar, que fique sem casar, ou se reconcilie com seu marido. E o marido não deixe a sua mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente a habitar com ele, não a deixe. Às vezes o marido, a mulher é cristã, mas o marido não é. Mas o marido não quer se separar. Você está entendendo? Não é para a mulher deixar o marido, e nem vice-versa. E nem se a mulher não for cristã, mas o marido é. E ela não quer se separar, então você não deve se separar, você deve orar a Deus para que seu marido e a sua esposa se convertam, se convertem, porque ele está falando aqui, ó. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente a habitar com ela, não a deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente, ela é santificada pelo marido, não é isso? De outra sorte, os nossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quando a mulher busca Deus, ela santifica o seu marido. Quando o marido busca Deus, santifica a sua esposa. Então, ele está dizendo aqui, vamos lá. No versículo 16, né? Não, 15. Mas se o descrente se afastar, afaste-se, porque neste caso, o irmão não está sujeito a servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz, porque
circuncidado? Fique circuncidado. Alguém é chamado estando circuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão também nada é, mas sim a observância dos mandamentos. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não dê cuidado, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Da mesma maneira que é chamado sendo livre, servo é do Senhor. Foste comprado por um bom preço. Não façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia para ser fiel. Tenho, porém, por bom que por causa da instância e necessidade, que é bom que o homem esteja assim. Se está ligado à mulher, não busque separar. Está livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. Por que ele está falando isso? Se te casares, não pecas. Por que nem eu estou falando? O apóstolo Paulo, ele sempre orientava a pessoa se pudesse ficar como ele que ficava, mas como ele em santidade. Você está entendendo? Quando a pessoa não consegue, então ele está falando, então se você casar, você não peca. Por quê? Porque se você estiver casado, você vai ter lá o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, isso não é um pecado diante de Deus. Isso é o natural. Mas se a pessoa estiver sem o casamento, e ela usar esses métodos de outro jeito, ela está em pecado. Estão entendendo? Porque isso foi criado para o matrimônio, o relacionamento íntimo foi criado para fora do matrimônio é pecado. Então por isso que ele está falando aqui, mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, ela também não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupá-los. Né? Isso, porém, vos digo, irmão, que o tempo se abrevia, e o que resta é também que tem mulheres que sejam como o que resta, que também os que têm mulheres sejam como não tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de quem agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuide das coisas do mundo, em como há de agradar a sua esposa. Há diferença entre a mulher casada e a virgem, e a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar o seu marido. Pastor, o que significa isso? A pessoa, quando ela é sozinha, ela tomou a decisão de ficar sozinha. O tempo dela é livre só para o Senhor. Mas se ela decidir casar, ela também não está em pecado. Ela também não está abandonando o Senhor porque ela casou, não está, ou ele. Só que agora o tempo vai ser dividido. Entendeu? Vai ser dividido entre Jesus e o marido, e Jesus e a esposa, porque vai ter que cuidar das coisas do Senhor e da família. Entendeu? Você passa a ter uma família aqui na terra, você tem que cuidar das coisas do Senhor e da sua família. Mas quem não tem família, cuida só das coisas de Deus. Aí ele está dizendo, ó. E digo isso para proveito vosso, para não vos enlaçar para o que mas para o que é decente, conveniente, para vos unir
ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que se trata dignamente a sua virgem, se tiver passado da flor da idade, se for necessário, que faça o tal como quiser, e não peca, case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, e resolveu no seu coração guardar sua virgem, faz bem. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. Isso aqui é o que eu expliquei a você no começo. Ah, pastor, eu não quero me casar. Você tem poder sobre a sua própria vontade? Você consegue se dominar a si mesmo para isso? Ah, eu não vou casar, mas eu também não vou sair com Getúlio, com Bernardino, também não vou procurar lá pornografia, não vou fazer isso. Eu vou ficar em santidade com Deus. Você tem poder para se dominar o seu próprio corpo. Se você tiver, então tudo bem, você não precisa calar. Como o apóstolo Paulo falou, fica à vontade, vai servir só a Deus. Mas se você não tem esse poder sobre o seu próprio corpo, você não tem esse domínio, então ele disse, é melhor casar do que abrasar. É melhor você casar do que você ficar pecando. Vocês estão conseguindo entender direitinho o que eu estou tentando explicar a vocês? Sim ou não? Por isso que o apóstolo Paulo diz que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Uns conseguem dominar a si mesmo. Então, ok, você não vai pecar, você vai estar diante de Deus sozinho ou sozinha, mas você vai ser santo, tanto no seu cuidado com Deus, como no corpo, não foi isso que ele falou? Não? Mas se você não consegue se santificar, e você sozinho, você faz coisa que não é do agrado de Deus, você tem que então casar. Procurar uma pessoa que seja de Deus, Senhor, eu vou casar. E você vai viver sua vida. É para você não viver por aí pecando. Porque o salário do pecado é a morte, isso é perigoso. Entendeu? Eu vi tinha uma mulher aqui na igreja aqui, eu acho que, não sei se foi ano passado ou se foi ano retrasado. A mulher nova, filha de uma pessoa que vinha aqui na igreja. A menina começou. Eu vou namorar, ela solteira. Ah, eu não quero saber de casamento, não, porque hoje em dia é moderno, a gente fica solteira e vai, namora um aqui, namora outro ali, ela arrumou um cara. E o pai dela falou assim, olha, cuidado com esse namoro seu. Ah, pai, deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Daqui a pouco a mulher começou a passar mal, engravidou do cara, teve um garotinho, pequenininho. Daqui a pouco a menina nova começou a passar mal, e leva para o hospital, leva para outro, leva para um, leva para outro. E o pai dela, pastor, falou que é infecção, pastor, falou que é pneumonia, pastor, agora falou que é não sei o que lá na urina. Aí o que aconteceu? A gente orando, finalmente eles foram lá para o hospital lá, o pai dela me ligou chorando. Falei, o que houve, irmão? Pastor, eles me chamaram lá. A doutora me chamou no cantinho, com assistência social. Aí eu fui lá, né? Eu falei, e aí, como é que está o tratamento do pulmão? Ele, ó. Aí a doutora abraçou ele assim, né? Falou, paizinho, eu sinto muito, é AIDS. Já está muito avançado. A gente está fazendo o que a gente pode, mas já está muito avançado. Irmão, e a gente orando. Para acabar de completar, deu lá um AVC nela. Ela parou de falar, parou de ouvir, só ficava assim, ó, como se estivesse vegetando. Aí ele levava o celular, eu orava no ouvido dela, aquela coisa toda. Quando ela estava assim parada, ela não comia mais, o pai dela disse que ela ia ter que passar por uma cirurgia. Aí, pastora, ora aí, porque o médico falou que provavelmente é muita pouca chance dela sair, é muitas horas de cirurgia. Aí eu fui lá, a gente oramos e tal, ela foi para a cirurgia, saiu da cirurgia.
Aí o médico falou, poxa, glória a Deus. Ele falou, né? Glória a Deus, o médico falou que ela conseguiu sair. Essa cirurgia também, eles colocaram tipo uma sonda, acho que no estômago dela, para alimentar ela pela sonda, porque ela não estava se alimentando. Aí só que depois da cirurgia, eles dão aquelas anestesia geral que a pessoa dorme. Aí eles esperaram o efeito da anestesia parar e tudo para ela acordar, ela não acordou. Esperando, ela não acordou. Aí o que os médicos fizeram? Tiveram que entubar ela. Paizinho, a gente vai ter que entubar, porque ela não acordou ainda. Entubaram a menina. E quando eu estou aqui na igreja, aqui ajeitando aqui, ele me liga, pastor, eu morri. A menina nova. Você tem que ver a foto dela. Ela morreu de quê? AIDS. A AIDS vem por onde? Então, irmão, se a pessoa não consegue ficar sozinha, é melhor casar. Melhor casar do que ficar aprontando, daqui a pouco cai numa malha fina aí de demônio, não tem como voltar atrás. E aí? Pastor, a senhora não corre esse risco, não? Eu não. Mas por quê? Porque eu não tenho relacionamento com ninguém. Você está entendendo? Não tem como acontecer isso. A não ser que nem em hospital, eu não vivo andando em hospital. É muito difícil ir no hospital. Porque tem pessoa que vai fazer negócio de transfusão de sangue, né? Então eu já ouvi casos disso acontecer. Mas eu nem negócio de exame de hospital eu não vou. Então, difícil, mas me atingir, porque eu não estou procurando ela em lugar nenhum, você está entendendo? Eu estou quieta no meu canto. Agora a pessoa fica procurando, uma hora ela acha. Então não funciona assim. Os casais, vocês entenderam direitinho? Para viver bem, tem que ser assim. A mulher tem que dar atenção ao seu marido, vice-versa. O casal tem que ter um tempinho para eles dois, tem que ter compreensão. Tem que fazer direitinho como a palavra está falando, gente. Mas se faz diferente, começa a dar problema no casamento. Tem marido aí que se a mulher for lá abraçar, poxa, eu te amo, ele vai ficar até com medo. O que é? O que você aprontou? O que eu fiz? O que você está querendo? Você não está acostumado a receber um abraço, um beijo. A mesma coisa a mulher. Tem mulher que o cara abraçar muito ela, beijar ela, cara, alguma coisa ele aprontou. Ele não é assim? Você está entendendo? De tanto que o casal não tem costume de ter carinho com o outro. Não pode ser assim não, gente. Entendeu? Tem que ir lá, às vezes quando você traz um bombonzinho, pastor, ela não gosta de bombom, traz uma flor, sei lá, traz alguma coisa. Sim ou não? Tem que fazer isso, pessoal. Custa nada. Olha, eu vou te falar um negócio para você. Eu não sou esposa, porque meu marido já faleceu. Eu sou mãe, mas em vez de quando eu faço com as minhas filhas, eu compro um mimozinho para elas, às vezes eu vou na rua, eles trazem um doce. E às vezes eu gosto de dar coisinha fofinha. Às vezes eu passei no lugar, foi ali naquele mercado, né, que a gente passou, que você comprou aquele... Como é que é o nome daquele negocinho assim redondinho que veio? Oi? O cupcake, né? Ela comprou um negócio assim, mas é tão bonitinha, ela veio confeitadinha, uma gracinha aquilo lá, bem feitinho. Não sei se era uma cerejazinha que tinha um trocinho bonitinho. Aí quando ela me mostrou, ela falou, aqui mãe, que bonitinho. Eu falei, vai lá e pega uma pra Natasha também. Aí ela falou, eu sei que a Natasha, eu conheço cada um dos meus filhos, a Natasha é assim, entre presente caro e fofo, ela gosta de presente de coisinha fofa, mimozinho fofinho, esse aqui é a cara da Natasha. E ela vai gostar, porque o bolo dela favorito é de chocolate, calda de chocolate, com morango. E o negocinho era todo de chocolate e uma caldinha. Eu falei, pega lá que a Natasha vai gostar. Aí eu sendo mãe, eu tenho esse costume de dar de coisinha fofa, entendeu? Uma coisa, um agradozinho. Tem marido que não sabe conquistar a mulher, não, sabe? Queria que dar luz olhando a mulher brigando para ver se vai chegar alguma coisa, chega nada. Não? A mulher, aí vamos lá no mercado comigo, a mulher passa na vitrine, o olhinho dela brilhando com a vitrine, sei lá, um salgado, um docinho, o cara nem oferece. Entendeu? O cara nem oferece. A mulher tá olhando pra cá, irmão, vem pra cá, aqui o sabão em pó, ainda vai puxando a mulher pra lá, nem vir a vitrine.
porque é uma coisinha daqui da vitrine, entendeu? E a mulher também, a mulher não custa nada. O meu esposo, quando estava vivo, vira e mexe, eu comprava um negocinho para ele que eu sabia que ele gostava. Aí chegava em casa aqui, e meu esposo, por incrível que pareça, ele era, nessa parte ele era parecido com a Natasha. Ele não precisasse dar presente caro para ele, não. Só em lembrar dele, uma vez eu lembro que ele fez uma festança por causa de um saquinho de amendoim. Porque ele gostava daquele saquinho, não tem aquele saquinho de amendoim? Ele gostava. Aí uma vez eu comprei para ele, aí eu, aqui, dentro do carro, o que eu comprei para você? Tu comprou pra mim? Sério? Caraca, tu lembrou de mim? Rapaz, ele fez tanta festa com aquele saco, não saquinho de amendoim. Trouxe lá, era 50 centavos na época. Entendeu? Mas pelo menos você lembrou da pessoa, gente. Tá entendendo? Que é esquisito, parece que a pessoa não é importante para você. Claro que não, você não demonstra seu amor com presente, não é isso, mas não é nem o valor do presente, é você lembrar. Aquele dia eu comprei esse negócio, como é que é? Cake, né? Mas quando eu não tenho dinheiro, eu vou lá comprar uma paçoquinha. Aquelas paçoquinhas redondinhas, a Natasha não gosta daquelas paçoquinhas. Quando eu não tenho dinheiro, eu compro lá a paçoquinha, entendeu? Uma coisinha mais simplesinha para Yasmin. É isso, irmão. Mas você pelo menos você vai dar um agradozinho, entendeu? E funciona desse jeito. É igual a Yasmin. Eu não gosto de chamar lá na rua quando eu não tenho nem trocadinha mais, porque geralmente eu sempre ofereço. Quer um docinho, quer um picolézinho, sei lá, um sorvetinho, não custa nada, irmão. Às vezes a criança passa lá contigo, vai lá no mercado e volta, carrega a bolsa, o olhinho dele brilhando, vendo com docinho, você não merece nada, entendeu? Tem que vigiar na vida. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Vamos orar, aproveita essas dicas aí perto do dia dos namorados. O dia dos namorados é quando? Não sei se é... Oi? Meu filho, mas eu é normal não saber mais o dia dos namorados. Eu sou viúva hoje. Não, eu sei, mas é um dia, isso aí é muito tempo lá atrás. Hein? Qual é o dia do namorado? 12 de quê? De junho? Dia do namorado é todo dia, igual de dar, mãe. Mas já vai essas dicas. É todo dia. Dia dos pais, é todo dia dos filhos. Porque todo dia tem que tratar bem, tá certo, viu? Mas as lembrancinhas aí, gente, já vai ficando a dica. Dia dos namorados, já tem aquela cestazinha bonita, entendeu? Um bombonzinho enfeitadinho. E glória a Deus. Aí o marido vai ficar, pastor, tá do lado das mulheradas aqui da igreja. Não, a mulher também, gente. É dia dos namorados, o marido também tem que ganhar uma lembrancinha, um negocinho lá. Só a mulher que sabe o que ele gosta, né? Tem que, entendeu? Vai separando presentinho. Aproveita, escreve uma cartinha com umas coisas bonitas, pra gente dar um presente seco, não fala nada aqui pra você. Não, tem que falar umas coisas bonitas. Sei lá, o que você sente pela pessoa? Nada. Tem que falar o que você sente, glória a Deus, o que ela representa para você. É o ele, entendeu? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos a Ti agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar a vida de cada casal, que inclusive nós temos orado lá no grupo de intercessão por cada casal, Pai. Que o Senhor cada dia venha fazer, aumentar o carinho, a compreensão, o amor, o cuidado de um pelo outro, Pai. Deus, que haja um companheirismo, que haja uma comunhão, aquela coisa gostosa, porque nós sabemos quando nós fazemos de acordo com a Bíblia, o casamento é uma coisa boa, é uma coisa gostosa, porque tem o Senhor no meio. O Senhor é o amor, o Senhor é o amor que une esses laços, né?
essa aliança. Então, Pai, que haja a sua presença, que haja o amor, que haja o carinho, a compreensão, no jeito de tratar, no jeito de lidar, no dia a dia. E que cada pessoa aprenda com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, a cultivar o amor. Porque o amor ele tem que ser regado, ele tem que ser cultivado. Que o Senhor venha dar sabedoria, que os casais tenham lá os seus momentos, Pai, que um não venha defraudar o outro, que um não venha se negar ao outro. Que o Senhor tire do meio do casal os espíritos, porque esses espíritos existem. Que eles tiram o desejo de um pelo outro. Casal não tem mais aquela química, não tem mais aquele desejo um pelo outro, porque tem um espírito esfriando esse casal. Está no meio desse casal. Eu estou paralisando esse demônio em nome de Jesus, que impede o marido de olhar para sua esposa e desejar ela. E esse espírito maligno, que às vezes impede a mulher de desejar o seu marido, é um demônio que põe uma frieza nos dois, mas eu estou amarrando em nome de Jesus, paralisando a ação de Satanás e exigindo que solte os casais em nome de Jesus e todas as pessoas. Pai, eu estou abençoando cada pessoa, cada família, cada pessoa aqui do Facebook, do YouTube, cada pessoa que está aqui conosco, e que todos sejam abençoados. Que o Senhor também receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei, cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aqui é o Evangelho completo, que aprende tudo. Aprende quem é solteiro, quem é casado, quem está pensando em casar, quem não quer casar, vê tudo. Glória a Deus. Amém? Então, gente, vamos na paz do Senhor. Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos. Deus abençoe a minha mãe, a Célia Oliveira, todo o pessoal aí, tá? Carol Caxias, Deus abençoe todo o pessoal aí que está nos assistindo aí. Boa noite, Deus abençoe a todos. Uma ótima semana aí que está se iniciando aí para todos aí.